problema com internet. Descer. Foi arrumado. Para... E aí, de ontem para hoje, vieram roubar o relógio de água da igreja. De ontem para hoje, Descer. assaltar, roubaram o relógio de água da igreja. Aí a gente está tentando fazer manobra para colocar água na caixa. O irmão Alexandre. E só talvez até amanhã que a gente conseguir resolver isso. Então, faz parte. Esse é o Brasil que nós queremos, infelizmente. O segundo recado aqui, que a nossa igreja aqui, nós somos uma igreja de valores cristãos. O que pastor quer dizer com isso? Para os irmãos ou as irmãs que são membros da igreja, ou membro da igreja, até vocês que são pais que têm adolescentes, ou vocês que são solteiros, solteiras, a gente libera o namoro. O namoro é liberado na nossa igreja, com o propósito de casar. Tá? Antes de você começar a fazer pichuca com alguém, antes você começar a pichucar com alguém por aí, tem que falar com o pastor. Essas aqui são orientações do nosso ministério. Antes você precisa ter a aprovação do pastor da igreja, se você pode ou não pode namorar. E o namoro principalmente com o evangélico. Se você for se enlaçar com o incrédulo por aí, não precisa vir falar comigo, já sabe a resposta. Então, mas se for uma pessoa que é evangélica, principalmente aqui na nossa igreja, você pode sim, com a permissão dos pais e com a permissão também dos pastores, a gente libera. Nós temos aqui alguns jovens ainda que estão orando para namorar. Tem um monte de jovem por aí, lá atrás, lá na mídia, e estão orando para namorar, encontrar uma princesa para cá e para lá. Então, vai orando aí, e mais para namorar, e tem que ter a autorização dos pais e também do pastor. Se não houver bênção dos pastores, esquece, a gente não leva isso como em conta. Eu sei que essa orientação revolta algumas pessoas. Tem muita gente que não concorda com isso. E há 2, 3 meses atrás eu recebi uma mensagem de uma irmã que saiu da igreja porque a gente não quer deixar que a filha dela namore aqui na igreja. E ela saiu e foi para outro ministério, onde que encontrou um namorado para namorar. Então levou toda a família para ir para lá. Não tem nenhum problema nisso aí. Mas a gente mantém os nossos princípios, valores. Aqui na igreja, o Ministério Peniel funciona dessa maneira. E isso, se não te agradar, lamento dizer isso. Porque nós queremos casar os nossos jovens, os nossos adolescentes. A gente quer celebrar festas aqui, né? O nosso jovem adolescente aqui, que está crescendo. Nós não queremos estar indo na festa de alguém que engravidou, que fez besteira. Não. Isso não é do nosso propósito. Até no mês de outubro nós temos um casamento do nosso irmão Pedro, jovem aqui na igreja. E levou tempo, mas casou. Consegui desencalhar. Cadê ele? Está aí por aí? Pedro, cadê tu? Não veio hoje? Vou pegar no PD, deixa ele comigo. Tem aqui o Yuki, cadê o Yuri? Yuri está namorando. Conversou comigo, o pastor quer comprar minha casa. Olha a visão, parabéns aí, tá? Que Deus abençoe vocês aí, para a glória do Senhor. 1 de Reis, capítulo 19, versículo 1 até em diante. Os irmãos podem acompanhar. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal.
Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã, a essa hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. E de repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levanta-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite. E, de repente, o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Pelo menos até o versículo 9 aqui, depois a gente vai concluir com o versículo 10 no final. Vamos orar antes de a gente continuar aqui. Espírito Santo, te agradecemos nesse momento. O Senhor me conhece quanto eu necessito muito da tua graça nesse momento. Como o Senhor tem falado conosco nesse lugar, esperamos que da glória no Senhor, que essa noite não seja diferente, para o Senhor fazer e manifestar de acordo com o teu querer. Manifesta o teu poder, manifesta a tua presença entre nós, traga um renovo nas nossas vidas. Nos abençoa, Senhor Deus amado, em tudo. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor estará realizando, tudo que o Senhor estará falando, fazendo nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Eu não sei como é que está saindo o microfone aí para vocês, parece que está microfonado um pouquinho, mas uma palavra do momento atual. Quero compartilhar um pouco com os irmãos. Existem pessoas que parecem fortes, de fato. Pessoas que o tempo todo parecem fortes. São aquelas que ajudam todo mundo. Aconselham, trabalham, cuidam da família, servem na igreja, resolvem problemas e continuam caminhando. Mas também existe uma verdade que precisamos reconhecer. Qual é essa verdade? Todo guerreiro ou guerreira também cansa. Todo guerreiro, toda guerreira também cansa. Todo homem ou mulher de Deus também cansa. Quando você vê os pastores aqui, ou até os irmãos ministrando, cantando aqui, você tenta imaginar: nossa, que vida fácil que tem esses pastores, que vida tão fácil, né? Queria ter a vida que eles têm. Todo homem e mulher de Deus cansa também. Filho de Deus ou filha de Deus também cansa.
Quem tem fé também cansa. Quem ora também cansa. Como acabei de falar aqui, pastores e pastoras também cansam. Algumas semanas atrás nós tivemos uma reunião de pastores. E nossos pastores, como de sempre. Até o pastor Alex estava aqui, estava juntos. E aí nessa reunião fizeram uma dinâmica conjunto. Que cada um pudesse falar da sua vida. Como é que está a sua vida, a sua família. E eu, pela escolha, então fui o último a falar. Tínhamos lá uma média de 15 pastores. Ouvindo todo mundo falar, eu fiquei estressado, só de ouvir. Porque todos os pastores estavam cansados. Todos. Eu falei, o que eu vou falar? Todos estão cansados. Todos. Como que eles estavam cansados? O trabalho da igreja. A dificuldade de pastorear. Principalmente pastorear as ovelhas ou pessoas que dizem que são ovelhas, mas são lobos. Parece que é o mesmo demônio. Cada pastor foi falando, parece que é a mesma característica, a mesma queixa, a mesma reclamação de cada pastor, ouvindo o pastor se queixando, a dificuldade de pastorear, de ter pessoas que ouvem, que obedecem na igreja. Há dificuldades, os pastores cansam. Pastorear pessoas que só fazem de conta que são ovelhas é estressante, cansa. Repetindo as mesmas coisas, cansa. Eu pessoalmente, a minha esposa, em alguns cultos, saindo daqui, indo para casa, e falo, Lili, estou cansado. Estou cansado, Lili. Vontade de desistir. Eu falo tudo para ela, não guardo nada para ela. Lili, estou cansado. Várias vezes, voltando para casa, falei, Lili, vontade de largar. Estou cansado. Do que cansa não é pregar. O que cansa não é aconselhar. O que cansa é que você fala a coisa e com pessoas que fazem de conta que estão ouvindo você, mas não está contigo. Não quero caminhar com você. Porque cada um tem a sua opinião. Isso aí não é pastoreio. Confesso para os irmãos que, para mim, se você quer me honrar, não precisa me dar um carro, uma casa, um apartamento. É só obedecer essa palavra que está aqui. Se você conseguir colocar em prática essa palavra, eu vou agradecer muito a Deus pela sua vida. Não espero de ninguém bem. Não espero de ninguém me dar ouro, prata. Não quero isso. Eu não sou disso. O que eu quero de você é a sua obediência à palavra de Deus. Isso vai me fazer bem. Vai fazer bem também para você. O pai cansa. Aquele pai que vive falando para filhos, a mãe cansa. A mãe que trabalha, fica cuidando de casa, de filhos, enfim, comida e outras coisas. Tem um momento que ela cansa. Também tem um pai que cansa, que vai ter que trabalhar para arrumar dinheiro, para pagar as contas, sai cedo, chega tarde em casa e se cansa. Líderes cansam. Diáconos, a secretária cansa. Algum mês atrás, eu falei para a irmã André, descansa um pouco, tira uma semana, 2 semanas.
só vem aqui no dia para fazer as contas da igreja, o restante fica em casa, descansa um pouco. Porque é cansativo, que não é fácil. Pai e mãe cansa. Cansa quando não vê melhoria ou resultado. O pai trabalhando com a expectativa de querer ver os filhos dando resultado. Os filhos crescendo, estudando. A mãe que fala, querendo ver filho obedecendo, pelo menos conseguir arrumar a sua cama, tirar lixo, sair no celular, fala. A mãe cansa. Os discípulos cansaram também. Até em alguns textos, o próprio Jesus, em certo momento, ele disse para ele, descansa um pouco vocês. Cansaço é pecado? Não é pecado. Não é pecado. Não, mas o que você faz quando você está cansado, o que você fala quando você está cansado, aí que está a armadilha, é pecado. Mas cansaço em si não é pecado. O que você está falando quando está cansado, o que você está fazendo quando você está cansado, isso pode te levar ao pecado. Cansaço não significa necessariamente falta de fé. Às vezes significa apenas que carregamos peso demais por todo o tempo. Elias era um grande profeta, mas chegou a um momento de profundo esgotamento. Grandes vitórias não nos tornam imunes ao cansaço. O texto que nós lemos aqui no versículo 1, o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito, como havia matado a espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou o mensageiro Elias com o seguinte recado ameaçador: que os deuses me matem se até amanhã, a essa hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, versículo 3, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali os seus ajudantes. No versículo 4 diz que foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se à sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. No capítulo anterior, capítulo 18, nós vimos que Elias, ele viveu algumas experiências maravilhosas no Monte Carmelo. Fez maravilha, fez milagres. Ele enfrentou os profetas de Baal. Ele ora e o fogo desce do céu. O povo reconhece que o Senhor é Deus. Era um momento maravilhoso, um momento de vitória. Porém, quando chega no capítulo 19 de 1 de Reis, nós encontramos Elias fugindo, com medo, emocionalmente abatido e cansado. O que deu em Elias? Alguns sinais de cansaço em uma pessoa. Quais são alguns sinais que você percebe uma pessoa ou que você pode sentir para você mesmo? Quando você sente vontade de se isolar ou isolamento, não quer mais convívio com as mesmas pessoas com que você andava. Isolamento, ficar quieto demais, não quer mais conversa. Pouco papo, pouca conversa.
Não tem mais muita conversa. O exemplo de Elias, ele se afastou. Saiu da posição que ele estava, deixa o chamado quando a pessoa desiste ou para com tudo. Segundo, pouca conversa e vive calado. Pessoa que era comumente falava, conversava com todo mundo, passava tirando sarro, brincava, daqui a pouco fica calado, quieto, no canto. Por mais que você tenta conversar, não quero conversar. Sinal de uma pessoa cansada, esgotada. Dormir além da normalidade. Dorme, acorda, dorme, é um sinal que dá muito bom, chama atenção. O profeta Elias era assim. 4, perde o prazer da vida. Vamos sair, vamos para a praia, vamos passear. Não tem vontade. Vamos tomar um sorvete aqui. Não tem vontade. Vamos aqui no campo de José Carlos aqui para brincar um pouco de futebol. Não tem. Começa a perder o prazer pelas coisas básicas. Lazer. Tempo todo, irritabilidade, tempo todo. Se irrita. Aqui eu me peguei. Irritabilidade. O cansaço que estou carregando está me deixando irritado. A minha esposa sabe disso, me conhece. Tem um momento que ela está falando, eu falei, Kilian, não quer falar. Até que ela não merece. Às vezes estou irritado, já dá aquela resposta paulada. Eu conheço, falei, puxa vida, o que eu falei com ela? Por que falei isso? Não deveria ter falado, falei. Puxa vida. Eu reconheço irritabilidade. Estou aí escrevendo no computador, notebook, Michel vem, pai. Falei que não, fala logo. Fala logo. O que é? Irritabilidade. O tempo todo. Cansaço que a gente está carregando. Toda hora. Vem aqui a secretária da igreja, pastor, tem um negócio aqui, falei, fala logo, fala. Irritabilidade. Não é normal. Sinal de cansaço. Perde o prazer de ler, ouvir a palavra. Quando a mente está cansada, pequenos problemas parecem gigantes. Decisões simples ficam difíceis. A pessoa perde a motivação. Aumenta a irritabilidade, como foi falado. E a esperança diminui. Pensamentos negativos ganham força. Nesse momento. Só pensa em besteira. Coisas negativas. Aqui algum conselho. Não tome decisões permanentes em momento de esgotamento. Repita comigo. Não tome decisões permanentes em momentos de esgotamento. Conselho. Porque no momento que você está cansado, esgotado, se tomar a decisão, tenha certeza, porque é uma decisão tão importante, tenho certeza que daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, vai se arrepender dessa decisão. Presta atenção, por favor, apesar de estar cansado, alguns cuidados que você e eu devemos tomar. Presta muito bem atenção. Alguns cuidados, apesar de você estar cansado. Estar cansado não justifica você fazer besteiras. Estar cansado não justifica você falar qualquer asneiras. Estar cansado não significa que sai daí, compra arma, vai xingando, mata quem aparecer na sua frente. Não justifica quando você vai chegar lá na delegacia. Por que fiz besteira? Não, porque estou cansado. Tá certo. Então a sua prisão vai ser diminuída porque você estava cansado. Não. Mesmo se está cansado, presta atenção para não tomar qualquer decisão. Não tem que fazer qualquer coisa.
Os irmãos, coloca para nós aqui, por favor, os irmãos da mídia, o texto que nós lemos de 1 de Reis, capítulo 19, por gentileza, para a gente acompanhar. Presta atenção, por favor. No versículo 2, o texto que nós lemos aqui. Aí ela mandou, que é a Jezabel, mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã, a essa hora, eu não fizer com você o mesmo que eu fiz com você. Versículo 12. Versículo 3 agora, por favor. Elias ficou com quê? Elias ficou com quê? Com medo. E para salvar a sua vida, ele foge com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá, e deixou ali os seus ajudantes. Mesmo se está tendo cansado, toma cuidado, não tenha medo. Cansaço é cansaço, medo é medo. Apesar de estar cansado, não tenha medo de nada, nem medo de ninguém. Não tenha medo das ameaças. Cansaço é o cansaço. Agora, medo é outra história. Não tenha medo não, seja forte. Apesar, versículo 3 ainda, apesar de estar cansado, não fuja. Apesar de você estar cansado, não fuja. Não vai para o deserto onde Deus não te mandou. Está cansado? Quantos aqui estão cansados? Eu estou. Tem alguns fortes aí, está com medo de levantar a mão. Está com vergonha, porque está cansado é uma vergonha, né? Mas não é vergonha não. É ser sincero, eu estou cansado. Estou cansado, esgotado. Está cansado? Não é a hora de fugir. Porque é comum, quando você está cansado, largar tudo. Toma uma decisão, larga o quê? Larga o ministério, larga a igreja, larga a família, larga o trabalho. Alguns trabalham, mas dinheiro você não vai largar. Está cansado, deixa tudo. Aí que se torna um andorinho para cá e para lá, vai viajar para o norte, volta para o oeste, viaja para cá e para lá. Elias estava cansado, ele começou a andar perturbado. Começou a fugir. Para onde? Ninguém sabia onde que estava indo. Terceiro, apesar de estar cansado, não pare em qualquer lugar para tentar justificar o seu descanso, que Deus não te deu descanso. Versículo 4 diz o quê? Os irmãos, mantêm o texto aqui, por favor. A gente está acompanhando um texto. Elias foi para o deserto andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore. Teve vontade de? Quem que mandou Elias para o deserto? Deus. Quem mandou ele? O cansaço. O cansaço está te levando a algum lugar que Deus não te colocou. Por causa do seu cansaço, vai se empurrando. Deus mandou você estar fazendo o que você está fazendo hoje? Deus te mandou estar no lugar que você está hoje? É simplesmente a sua justificativa. Não, porque estou cansado, porque tenho que fazer isso. Deus não mandou você. Olha Elias, que ele foi para o deserto. Deus mandou ele para o deserto. Ele encontra uma árvore e fala que, puxa, aqui é meu lugar, vou deitar aqui. Para ele era lugar de repouso. Vou descansar aqui. Nossa, encontrei um lugar, encontrei aqui uma
uma casa, encontrei uma pousada, por descansar aqui com a família. Deus te levou nessa pousada. Ou só está fugindo do cansaço? Não, pastor, mas tem que descansar. Não. Estou dizendo para você não descansar. É que a minha vida, a nossa vida é movida pela glória do Senhor. Eu não posso andar para cá, para lá, sem a direção de Deus na minha vida. Para onde que eu vou, sempre eu oro. Deus me dá direção. Senhor, esteja comigo, anda comigo. Agora, quando as suas viagens partem de você, para seu capricho apenas. Elias entrou no deserto porque estava cansado. Ele se assenta debaixo de uma árvore porque estava cansado. Para ele, aquilo aí era cômodo. Puxa vida, achei um hotel para mim, achei um lugar maravilhoso para mim. Eu achei uma árvore sombrosa aqui, tem uma piscina ao redor, tem um churrasqueiro ao lado, eu vou descansar aqui. Escolha de Elias. Mas o texto que a gente leu aqui, a gente vai ver que daqui a pouco Deus se revela, se manifesta naquele lugar. Apesar de você estar cansado, cuidado com os pensamentos da morte e suicídio. Coloca aqui versículo 4 e 5, por favor. Irmãos, mídia, eu amo a vida de vocês. Não deixa esse texto aqui sair. Mantenha a vida, aliás, o texto aqui, por favor. E foi para o deserto andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore. Teve vontade de quê? Ele estava cansado. O cansaço atrai o pensamento de morte em você. O suicídio, a vontade de largar tudo. Eu acho que eu não mereço continuar vivendo. Eu vou acabar com a minha vida. Não aguento mais. Quantas e quantas pessoas que estão chorando por dentro. Por estar cansado, não encontra ombro amigo. O desespero é tanto, dizendo: eu tentei, estou tentando tudo. No meu casamento, na minha vida, no meu emprego, estou tentando de tudo. Não estou conseguindo, não estou aguentando. Mas que está na hora de acabar com a minha vida. Isso é uma pessoa que está cansada. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele tem saída para a sua vida. O cansaço não é o fim. Faz parte do processo. Faz parte da vida da gente. Estar cansado não é pecado. O pecado é aonde esse cansaço está te levando. O problema, o que esse cansaço está te induzindo a falar ou a fazer. Quinto lugar, apesar de estar cansado, não inventa um sono de descanso que Deus não te deu. Não inventa. Tem gente que gosta de dormir, né? Não que gosta. Fica trancado no quarto, fica trancado na sua casa. Quer dormir. Que na verdade ele vai na cama, não tem sono. Não tem sono. Ele fica lá sentado, dormindo, fica lá deitado na cama, fica pensando em um monte de besteira. Dormir mesmo. Porque Deus dá o sono aos seus amados quando eles dormem. Deus que não dá o sono. Agora, o sono que você inventa, não é Deus que dá. É só para você fugir do quê? Da sua realidade, do cansaço. Elias inventou esse sono. Aí, quando ele inventou o sono, no versículo 6, creio, versículo 6, Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado e nas pedras uma jarra de água, e ele comeu e bebeu e dormiu de novo. Por gentileza, volta para o versículo 5, por favor. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, quem apareceu?
Quem apareceu? Se aquele fosse o sono que Deus havia dado para ele, para que o anjo lhe aparecer? O que o anjo disse para ele? O que o anjo disse para Elias? O que o anjo disse para Elias? Levanta e coma. Não me deixa dormir, tem aquela gente, né, aqueles filhos que falam, pai, mãe, não quero comer agora. Deixa eu dormir um pouco. Estou com muito sono. Deixa dormir. Dormir é melhor. Aquele anjo é Deus falando com Elias. Levanta para você comer. Por quê? Porque a sua vida não acabou agora. Não terminou ainda. A sua caminhada não vai parar agora. Não vai parar agora. Ainda tem caminhada. Levanta-te e come. No versículo, aliás, 6º lugar. Apesar de estar cansado, o seu cansaço não significa o fim da viagem. Fala para você, irmão, você está cansado? Mas o seu cansaço não é o fim. É o processo. Versículo 7. Versículo 7. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, e dizendo: levanta-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Poxa vida, ele estava pensando que acabou aqui agora. Eu estava pensando que acabou agora a minha vida. Não, chega de caminhar, chega de viajar. Não. Levanta. Ainda tem viagem. A vida continua para você. O seu cansaço não é o fim de tudo. A vida continua. Apesar do seu cansaço, a vida não acabou. A sua história não acabou. A sua história continua. Continua. Apesar de você estar cansado, você pode se fortalecer ainda com a provisão de Deus. Versículo 8, por favor. Versículo 8. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu o quê? Lhe deu o quê? Elias estava cansado? Elias estava com fome ou estava cansado? Estava com fome ou cansado? A provisão de Deus trouxe força para Elias. Elias podia ter dizer que Elias, Deus, está mandando comida? Eu não quero comida. Eu estou precisando daquele força, não é comida. Não é comida que eu quero. Eu quero que força. Deus proveu para Elias. Elias se fortalecer naquele momento. E a provisão de Deus para Elias naquele momento, porque ainda tinha 40 dias de viagem. Me ajuda aí, quantos dias? 40 dias de viagem. Elias estava pensando que acabou. A minha vida vai parar aqui, nessa árvore. Vou pedir já, despedir do meu servo, já foi embora. Agora não tem mais ninguém. Todos os profetas morreram. E eu vou ser sepultado aqui. Vou cavar a minha sepultura aqui. E acabou. Não quero mais nada. Deus olhou para Elias e falou: aqui não sabe nada, inocente. Você está começando agora. Ainda tem 40 dias. Quantos dias? Número 40 significa número da provação. Enquanto você não completar 40 dias, você não vai ser aprovado. O povo de Israel teve no deserto 40 dias. 40 dias Jesus esteve no deserto jejuando 40 dias. 40 significa a
aprovação. Você, Elias, será aprovado não menos com 40 dias. Não menos com 30 dias. 40 dias de viagem. Enquanto não se completar, você não será aprovado. Não será aprovado. Deus fortaleceu Elias naquele momento. Que a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 40, versículo 28 a 30. Será que você não sabe e nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor no que está sem força. Até o jovem se cansa e fica exausto. E os moços tropeçam e caem. Mas aquele que espera no Senhor. Você está cansado? Você está cansado? Quantos estão cansados aqui? Levanta a mão. Espera no Senhor. Se você esperar no Senhor, você vai renovar suas forças. Com certeza. Tem momento que ele está cansado em casa. Mas mesmo assim a gente entra no quarto. Vamos orar. Ora. Não tem ânimo para nada, não tem força para nada, não tem motivação para nada. Até nesse momento a fé da gente começa a vacilar. Será que Deus está comigo na minha vida? Ainda está comigo nesse quarto? Você começa a orar. Começa a rasgar o seu coração para Deus. Senhor, eu preciso da tua graça. Tua graça. A tua graça me basta. Se não for para a tua graça, não vou me levantar nesse lugar. Você começa a orar. Começa a rasgar o seu coração para Ele. Daqui a pouco você é renovado novamente. A vida continua. Isso que Deus quer fazer comigo e com você nessa noite. Apesar de estar cansado, não se esconda na caverna. Caverna não é o seu lugar. Fala para você, irmão, caverna não é seu lugar. Saia da caverna. Caverna é um lugar frio, lugar escuro, lugar de morcego. Caverna é um lugar de insetos. Apesar de estar cansado, Deus não está te condenando. Apesar de você estar cansado, Deus não está te julgando. Mas Deus está te chamando. Como que Ele está te chamando? Último texto, última parte do texto que eu quero ler aqui. No versículo 9. Vamos colocar em pé. Versículo 9 a 13. Deus diz. Capítulo 19, versículo 9 em diante. Deus diz... Ali, ele entrou, ele entrou numa caverna para passar a noite. E de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Você está num lugar que não te coloquei. Você está num lugar que eu não te mandei. Está fazendo o que aqui? Elias respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e sou a Ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo. Derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou. E eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse para Elias: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto.
Depois do terremoto, veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui? Posicionamento. O que está fazendo aqui? Sair do seu posicionamento. O cansaço te levou fora do alvo, fora do propósito. Ser levado fora do propósito é quando você começa a fazer coisas que Deus não mandou fazer. E quando você começa a frequentar um lugar que Deus não te mandou frequentar. Você chegou nas suas conclusões e não, e para me resolver, preciso fazer, preciso ir, preciso resolver, preciso falar, eu preciso comprar. Não, e Deus mandou fazer isso? Não. Se você ler o último versículo desse capítulo, quando Elias chega para o monte, Deus falou para ele: ó, você vai ter que ungir Eliseu, outro no seu lugar. Por que Deus? Outro. Vou colocar outro no seu lugar. Que você se falou tanto de cansaço. Não é que o cansaço está errado. Você se perder no meio do cansaço. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Não é pecado. Cansaço. O pecado é aonde o cansaço está te levando. O que o cansaço está dizendo você falar? Quais são as decisões suas que o cansaço está te levando a tomar? Quais são os lugares que você está indo? Qual é a posição que você está tendo? E Deus te viu nessa noite e disse para você: Elias, André, Maria, Antônio, Antonieta, Juliana, Júlio, o que você está fazendo aqui? Não é o lugar que eu te pedi. Você está num posicionamento diferente que não te pedi para fazer. Por causa do cansaço, você foi elevado. Mas o Deus que restaura o cansado está aqui. Eu queria orar por você. A gente quer louvar o Senhor, Deus. Sai do seu lugar. Você que está cansado, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Deus não te julga por causa do seu cansaço. Deus não te condena porque você diz que